Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje revisitaremos um episódio que atravessa a história mexicana como uma rachadura profunda, que jamais foi totalmente reparada. Durante quase 15 anos, em cidades pequenas e áreas rurais do centro do México, funcionou uma estrutura de exploração sexual e morte que só pôde existir porque encontrou terreno fértil em uma sociedade marcada pela desigualdade persistente, pela normalização da violência contra mulheres pobres e por uma rede de proteção institucional que preferiu lucrar com o sofrimento a cumprir qualquer noção mínima de justiça. As responsáveis diretas foram 4 irmãs, mas reduzir esse caso à figura de 4 criminosas é perder de vista o verdadeiro significado do que se passou. Esta não é apenas uma história de crime, é uma história de contexto, de sistema, de silêncio e de utilidade. Para compreendê-la, precisamos observar como o mundo em que ela nasceu tornou tudo possível. Assim começamos. O caso das irmãs González Valenzuela não surgiu de forma isolada. Nem pode ser entendido apenas como o desvio moral de 4 mulheres. Ele se desenvolveu em um México que vivia 2 realidades paralelas. Nas cidades, falava-se em crescimento, na expansão de fábricas, no avanço da modernização. Nas zonas rurais, porém, a pobreza permanecia como condição constante. Famílias inteiras viviam com o mínimo, dependendo de safras incertas e de trabalhos temporários. A migração para regiões urbanas se tornava a única alternativa para muitos, e era nesse fluxo de deslocamento que se criava um terreno fértil para o desaparecimento de jovens sem registro formal. As irmãs cresceram em meio a essa paisagem. A figura central na formação delas foi o pai, policial, homem cuja ideia de disciplina era indissociável de controle e punição. Não havia afeto, nem gradações de autoridade. Havia obediência e castigo. Se uma das filhas contrariava uma regra, ele não discutia. Ele as levava até a delegacia e as trancava em celas. A lição ali era simples e definitiva. A liberdade pode ser retirada sem justificativa e o corpo pode ser submetido sem resistência. Ao atingir a vida adulta, as irmãs buscaram independência financeira. Abriram um bar, que rapidamente se tornou um prostíbulo. O passo determinante não foi a entrada na prostituição, mas a percepção de que administrar corpos alheios era mais lucrativo do que oferecer o próprio. A partir disso, a estrutura começou a se expandir. O método de recrutamento explorava diretamente a fragilidade social. Aproximavam-se de famílias que não podiam alimentar todos os filhos e prometiam trabalho doméstico na cidade para jovens meninas. A promessa parecia plausível, porque se apoiava na necessidade real dessas famílias. Quando as meninas eram levadas, o retorno se tornava impossível. Assim formou-se a base da rede: captura, isolamento, dívida inventada e controle. A violência não aparecia como explosão, mas como instrumento funcional. E para que tudo isso se sustentasse, não bastava a brutalidade. Era necessária proteção institucional. E essa proteção existiu, explícita. Este é o ponto de partida. A partir daqui, entramos no funcionamento interno do sistema. O crescimento da rede exigia um fluxo contínuo de novas vítimas. Esse fluxo não acontecia de forma improvisada, mas seguindo um padrão reconhecido em diversos casos de exploração sexual praticados em regiões rurais durante o período. As irmãs contavam com procuradores, indivíduos encarregados de identificar famílias em estado de necessidade econômica em povoados menores e áreas isoladas. O objetivo desses intermediários não era apenas localizar meninas jovens, era encontrar aquelas que pudessem desaparecer sem gerar repercussão, ou seja, jovens cujas famílias não tinham recursos ou influência para acionar autoridades. A abordagem consistia em uma promessa simples: trabalho doméstico em casas de famílias urbanas com remuneração fixa, alimentação garantida e possibilidade de enviar dinheiro para casa. Essa narrativa funcionava porque era coerente com o movimento migratório da época. Muitas adolescentes
deixavam a zona rural para trabalhar em cidades maiores, e o discurso se integrava a essa expectativa social. As irmãs não sequestravam inicialmente, elas substituíam o Estado ausente, oferecendo uma oportunidade que soava legítima. Era uma exploração apoiada na necessidade e não na força direta como primeiro passo. Quando a adolescente chegava ao estabelecimento, a transição da promessa à realidade era imediata. Não havia introdução gradual. O isolamento era total e rápido. A vítima era mantida em ambiente fechado, vigiada, sem contato com o exterior. Documentos, se existiam, eram retidos. A comunicação com familiares era interrompida. A partir desse momento, ela deixava de ser considerada pessoa com história ou origem e passava a ser tratada como recurso operacional. A resistência era esperada e, por isso, havia um protocolo de quebra. A violência sexual inicial não era um ato de impulso, mas um método. Ela marcava a ruptura psicológica entre a vida anterior e o novo estatuto imposto. Esse procedimento era acompanhado por espancamentos, ameaças e exposição contínua à coação verbal. A finalidade era instalar a ideia de que não existia saída ou possibilidade de retorno. Após essa etapa, vinha a integração ao regime de dívida. Esse ponto é central para compreender o funcionamento da rede. As mulheres eram informadas de que estavam em débito pela alimentação, pela roupa que vestiam, pelos itens de higiene e pelos custos de sua transporte até o local. Nenhum desses valores era calculado com transparência. Todos eram aumentados de forma arbitrária. O trabalho de prostituição, supostamente destinado a quitar a dívida, era contabilizado de modo a garantir que o saldo nunca diminuísse. A vítima era induzida a acreditar que sua liberdade dependia do pagamento de uma quantia que jamais seria quitada. Esse método transformava a exploração sexual em uma forma de escravidão por dívida, prática historicamente associada a regimes agrários de coerção. A alimentação desempenhava uma função complementar. Era fornecida em quantidade insuficiente para manter vigor físico pleno, mas suficiente para assegurar capacidade de trabalho. O objetivo não era destruir o corpo, mas mantê-lo funcional, enfraquecido e dependente. A desnutrição crônica reduzia a capacidade de resistência, diminuía a energia para a fuga e aumentava a vulnerabilidade emocional. A introdução de drogas ocorreu não como forma de entretenimento ou recompensa, mas como ferramenta de controle comportamental. A dependência química substituía gradualmente a resistência psicológica. A vítima, em determinado momento, já não obedecia apenas por medo, mas porque seu corpo exigia a substância. A abstinência se convertia em mecanismo de disciplina. O espaço físico do Rancho El Ángel consolidou essa estrutura. O isolamento geográfico dificultava qualquer tentativa de fuga. Não havia passantes, nem circulação constante de veículos, nem vizinhos capazes de ouvir pedidos de socorro. O território em si se tornava instrumento de confinamento. O controle não dependia de cadeados ou correntes visíveis, mas da ausência de rotas possíveis de saída. Todas essas práticas ocorriam com conhecimento de autoridades locais. Policiais frequentavam os estabelecimentos gerenciados pelas irmãs sem custo, como parte da troca de favores. Em nível superior, havia proteção garantida por um oficial do Exército, cuja presença funcionava como barreira contra investigações externas. Essa proteção não era eventual, era sistemática e negociada. A rede só funcionou por tanto tempo porque estava inserida nas hierarquias institucionais que deveriam combatê-la. O sistema não se mantinha pela violência isolada, mas pela combinação entre engano inicial, controle ambiental, coerção física, dependência química, dívida permanente e respaldo institucional. Isso transformava vidas em instrumentos de rendimento e a morte em etapa final do ciclo produtivo. Quando o corpo já não apresentava valor de exploração, era descartado. Esse modelo, uma vez estabelecido, tornou-se estável. E é apenas a partir daqui que a compreensão do horror começa a ganhar forma completa.
Uma vez incorporada ao sistema, a vítima passava a obedecer a uma rotina rígida. Não havia ciclos marcados pelo tempo natural, como manhã, tarde e noite, mas pela demanda econômica do estabelecimento. O sono era interrompido quando necessário e as refeições não seguiam qualquer lógica nutricional. O propósito da estrutura era extrair rendimento contínuo sem comprometer a capacidade mínima de funcionamento físico do corpo. As mulheres eram alinhadas a instruções diretas, dadas por supervisores que variavam conforme o local, mas que atuavam sempre de maneira semelhante: vigilância constante, ordens curtas, ausência de diálogo. Não havia espaço para negociação ou dúvida. A regra fundamental era obedecer. Os espaços eram planejados para limitar deslocamentos e aumentar a percepção de controle. Quartos sem janelas, portas reforçadas, corredores estreitos e áreas externas cercadas por muros ou vastidões de terreno improdutivo. A liberdade não era impedida apenas por barreiras físicas, mas pela certeza de que o exterior não oferecia refúgio. A vítima, ao tentar imaginar uma fuga, encontrava apenas o desconhecido hostil, a falta de recursos, a ausência de ajuda e o risco de punição caso fosse recapturada. O mundo fora daquele ambiente deixava de existir como alternativa. O castigo fazia parte do funcionamento do sistema. Ele não era aplicado de forma aleatória, e sim como resposta calculada a comportamentos específicos. Resistência, atraso, quietude excessiva, recusa ao atendimento de um cliente ou mesmo sinais de exaustão eram tratados como falhas disciplinares. As punições variavam desde agressões diretas até privação de alimento ou confinamento prolongado em áreas menores. O objetivo nunca era o sofrimento pelo sofrimento, mas reforçar a ideia de que nenhuma ação contrária ao funcionamento da rede teria espaço para prosperar. A violência sexual já não era mais utilizada como ruptura psicológica, porque essa etapa havia sido cumprida no processo inicial. Agora ela era instrumento de exploração sistemática. A mulher não era vista como indivíduo, era um recurso que produzia valor enquanto seu corpo fosse capaz de suportar a atividade diária. O desgaste físico ocorria de maneira gradual. Infecções, dores crônicas, inflamações, perda de peso e anemia se tornavam parte permanente da rotina. Em outros contextos sociais, tais sintomas levariam alguém a buscar atendimento médico. No rancho El Ángel, essas condições eram sinais previsíveis e irrelevantes dentro do ciclo de exploração. A dependência de drogas intensificava a submissão. Quando o corpo entrava em abstinência, a dor era acompanhada de tremores, náuseas, ansiedade extrema e incapacidade de regular as funções mais básicas. Nesses momentos, a vítima implorava pela substância, e essa súplica era o elemento final de controle. A droga não era a recompensa, era o instrumento que transformava a submissão em uma necessidade fisiológica. A resistência externa desaparecia porque a resistência interna havia sido removida. As relações entre as próprias mulheres eram moldadas pelo ambiente. Algumas, em estágios avançados de desgaste, tornavam-se exemplos do que acontecia quando o corpo já não conseguia produzir. Aquelas que estavam no início do ciclo observavam essas figuras como antecipação do próprio futuro. Não havia solidariedade coletiva porque o sistema não permitia vínculos. Qualquer tentativa de cooperação era reprimida. A sobrevivência individual tornava-se o único foco possível. Quando o corpo já não atendia às expectativas de rendimento, vinha a eliminação. Essa fase era a parte formal do ciclo, não consequência de falhas de gestão. A morte era tratada como uma etapa prevista, da mesma forma que se trata a substituição de uma ferramenta desgastada. Salvador Estrada Bocanegra, conhecido posteriormente como responsável direto pelas execuções, não atuava como assassino no sentido clássico da palavra, mas como executor administrativo. Sua função era garantir que os corpos considerados inviáveis para o uso fossem descartados, de forma a não comprometer a operação. O método predominante era a privação progressiva de comida e água. A morte por inanição
não gera ruído, não exige força contínua, não deixa marcas externas intensas e permite que o corpo seja enterrado sem sinais evidentes de homicídio imediato. A vítima entrava em colapso lentamente. A primeira fase envolvia exaustão extrema. A segunda, tonturas e incapacidade de se manter em pé. A terceira, perda de consciência. Quando o corpo estava nesse estágio, era levado até uma área de escavação previamente utilizada. Em alguns casos, a pessoa ainda respirava quando era colocada na cova. Não havia registro, cerimônia, identificação ou qualquer forma de sinalização. Os corpos eram sobrepostos, comprimidos pela terra, integrados ao terreno. Essa prática só pôde se manter porque a rede contava com proteção militar e policial. Um capitão do exército, ligado diretamente à liderança das irmãs, assegurava que nenhuma investigação externa tivesse continuidade. A polícia local, por sua vez, não apenas se omitira, mas participara ativamente da manutenção do sistema. Os agentes recebiam acesso gratuito aos serviços do prostíbulo, e isso criava uma relação de reciprocidade perversa. O crime não apenas era ignorado, mas se tornava componente funcional das dinâmicas de poder locais. O resultado final dessa estrutura não foi apenas a morte de mulheres, foi a fabricação de invisibilidade. As vítimas não tinham identidade reconhecida formalmente, não tinham registro de desaparecimento e, em muitos casos, suas famílias acreditavam que elas haviam seguido um caminho legítimo de trabalho urbano. A ausência de corpos reconhecíveis e a distância entre origem e destino dificultavam qualquer possibilidade de reconstrução biográfica posterior. A morte, nesse caso, não apagava apenas a vida. Apagava o sujeito. O horror desse sistema não está apenas no que foi feito, mas no fato de que seu funcionamento foi racional, eficiente e contínuo. Nada foi improvisado, nada foi desordenado. A violência estava a serviço de uma lógica de rendimento. No Rancho El Ángel, a morte era resultado administrativo. A queda do sistema não ocorreu devido a uma investigação cuidadosamente conduzida ou ao surgimento repentino de um senso de justiça. O colapso foi consequência de um desequilíbrio administrativo e político que afetou a estrutura de proteção que mantinha o rancho operando de forma discreta. Quando o governo estadual modificou as políticas de regulamentação da prostituição, proibindo estabelecimentos do tipo sob o argumento de moralização pública, as irmãs foram obrigadas a deslocar suas operações para áreas ainda mais isoladas. Essa mudança alterou o acordo tácito que sustentava a rede. A proteção institucional, que antes era vinculada ao funcionamento urbano e à rotina de circulação entre clientes influentes, tornou-se mais cara e menos estável. Ao migrar para o isolamento rural absoluto, o sistema manteve sua capacidade de controle interno, mas perdeu parte de sua blindagem política externa. Os custos para manter autoridades silenciadas aumentaram. A distância física reduziu o fluxo de clientes de alto poder econômico ou institucional, substituindo-os por frequentadores esporádicos e menos relevantes na lógica da proteção. Isso fez com que o sistema passasse a depender mais da violência e menos do equilíbrio entre conveniência e silêncio. Quando a proteção é reduzida e a visibilidade aumenta, a exposição se torna questão de tempo. A primeira ruptura se deu com a prisão de uma das procuradoras responsáveis pelo aliciamento. A detenção ocorreu não por causa de denúncias diretamente ligadas ao rancho, mas por suspeitas de tráfico de menores em outro município. Até aquele momento, situações como essa eram resolvidas rapidamente por meio de interferências policiais. No entanto, o contexto havia mudado. A administração pública local buscava apresentar sinais de rigor moral diante da população, e manter o esquema exigia um esforço político maior do que aquele que as irmãs estavam dispostas ou aptas a pagar. Dessa vez, não houve intervenção. Sem o respaldo institucional que a rede normalmente fornecia, a procuradora detida tornou-se vulnerável. Durante os interrogatórios, forneceu detalhes sobre o funcionamento do esquema.
os nomes envolvidos e, principalmente, a localização das propriedades rurais utilizadas como base. A denúncia isolada ainda não seria suficiente para produzir uma ação direta, mas pouco tempo depois ocorreu um segundo ponto de quebra. Uma das mulheres escravizadas conseguiu fugir. A fuga não foi planejada, mas resultado de uma falha de supervisão em um momento de baixa vigilância. Ao alcançar ajuda e relatar sua situação, a confirmação externa reforçou as declarações obtidas anteriormente. Com duas fontes independentes apontando para o mesmo lugar, a polícia realizou uma incursão. O rancho El Ángel não apresentava aparência de instalação clandestina sofisticada. Era uma propriedade simples, composta por construções de madeira e áreas de solo exposto, característica comum da região. Não houve resistência armada significativa. O choque veio quando o terreno começou a ser investigado. A primeira fossa encontrada continha restos humanos em diferentes estágios de decomposição. A profundidade irregular indicava enterramentos sucessivos ao longo do tempo. A partir daquele ponto, a escavação tornou-se central. A descoberta rapidamente atraiu a atenção da imprensa. A presença de corpos dentro de uma propriedade associada a um prostíbulo clandestino produziu impacto imediato. Foi nesse momento que o caso deixou de ser tratado como operação policial de rotina e passou para o campo da comoção pública. A narrativa construída pelos jornais deu prioridade à quantidade de restos encontrados. Estimativas iniciais falaram em dezenas de mulheres, depois em mais de 100. Algumas reportagens sensacionalistas consolidaram o número de 91 vítimas. Esse número, no entanto, não representava a quantidade de mortes comprovadas judicialmente. Durante o processo judicial, a dificuldade em identificar corpos, determinar causas precisas de morte e estabelecer vínculos diretos com as acusadas limitou a formalização dos homicídios. Muitos ossos estavam fragmentados, outros corpos estavam incompletos e não havia documentação de desaparecimento para a maioria das vítimas. O Estado não havia registrado essas mulheres enquanto vivas, também não desejava registrá-las enquanto mortas. O resultado foi uma discrepância entre o que a imprensa apresentou como verdade irrefutável e o que os autos legais reconheceram como possíveis de prova. A investigação conseguiu confirmar um número reduzido de mortes de forma técnica, ainda que a evidência circunstancial e testemunhal indicasse um alcance muito maior. O julgamento se concentrou em crimes de homicídio qualificado, sequestro, lenocínio e corrupção de menores. A responsabilidade pelas mortes foi atribuída às irmãs que estavam diretamente envolvidas na gestão do rancho. Outras pessoas, incluindo colaboradores e supervisores, também foram indiciadas. No entanto, nenhum agente do Estado foi responsabilizado. A polícia que frequentou o prostíbulo, o capitão do exército que proporcionava cobertura institucional e os representantes políticos municipais que emitiram permissões irregulares não foram julgados ou investigados. A estrutura de poder se preservou e apenas a parte visível da operação foi condenada. As irmãs receberam a pena máxima permitida pela legislação da época, 40 anos de prisão. O cumprimento das penas foi desigual. Uma delas morreu alguns anos depois, em um acidente ocorrido dentro da própria penitenciária. Outra faleceu após longos períodos de deterioração física e mental. A última foi libertada por cumprimento de pena e desapareceu completamente de registros públicos, o que encerrou a presença das protagonistas, mas não esclareceu plenamente o destino das vítimas. O processo judicial não concluiu o caso no sentido histórico, mas o encerrou no sentido administrativo. O Estado reconheceu o crime na medida em que isso não comprometesse sua própria imagem. A impunidade estrutural permaneceu intacta. Após o encerramento judicial, o caso não se dissolveu no esquecimento imediato. Ao contrário, ele se transformou em referência. Entretanto, a forma como foi lembrado não corresponde exatamente à realidade documentada. A história que permaneceu no imaginário coletivo foi moldada por dois agentes principais:
a imprensa sensacionalista da época, conhecida como imprensa de nota policial, e as representações culturais que surgiram posteriormente, tanto no cinema quanto na literatura. Cada uma delas desempenhou o papel de reinterpretar os acontecimentos de acordo com seus próprios interesses e linguagens. A imprensa, ao cobrir a descoberta das fossas, deu prioridade ao impacto visual e emocional. A quantidade de corpos, o caráter clandestino das sepulturas e o ambiente rural facilitavam a construção de imagens dramáticas. O foco não estava nas condições estruturais que permitiram a existência daquela rede de exploração, nem na responsabilidade compartilhada por agentes públicos. A ênfase era colocada nas irmãs, retratadas como figuras de crueldade excepcional, deslocadas da sociedade e compreendidas quase como entidades isoladas do mal. Essa narrativa serviu a um propósito específico. Ao transformar as responsáveis diretas em monstros individuais, evitava-se questionar o meio que permitiu sua atuação. A monstruosidade simbólica ocultava a normalidade institucional. Com o passar do tempo, surgiram representações ficcionais que buscaram ampliar ou revisar essa visão. O cinema explorou o caso com uma abordagem baseada na indignação moral e na exposição da degradação física e social. A literatura, por sua vez, reinterpretou a história sob um ponto de vista crítico, destacando a corrupção sistêmica como elemento determinante. Dessa forma, coexistiram duas leituras distintas, uma que apresentava as irmãs como origem e centro do horror, e outra que sugeria que elas não eram causa, mas consequência de um sistema social e político que considerava determinadas vidas como desprovidas de valor. Essa disputa pela interpretação do caso revela seu núcleo mais importante. O que ocorreu no Rancho El Ángel não pode ser explicado apenas pela ação de 4 pessoas, por mais violentas ou calculistas que tenham sido. O sistema de exploração sexual só pôde existir porque se apoiava na desigualdade econômica profunda que marcava o campo mexicano da época, que produzia um fluxo constante de jovens vulneráveis e desprotegidas. Ele só se sustentou porque havia uma rede de autoridades dispostas a obter vantagens diretas em troca da impunidade do estabelecimento. E ele só se prolongou porque a sociedade, como um todo, não possuía mecanismos para reconhecer, proteger e registrar essas mulheres como indivíduos cuja vida importava. A falta de registros oficiais sobre as vítimas permitiu que suas histórias fossem apagadas com a mesma facilidade com que seus corpos foram descartados. Mesmo durante as escavações, poucos nomes puderam ser confirmados. Essas mulheres haviam sido invisibilizadas em vida e permaneceram invisíveis após a morte. O desaparecimento administrativo era tão definitivo quanto o desaparecimento físico. Em muitos casos, suas famílias jamais souberam que destino tiveram. As condições que permitiram o caso, em vez de serem solucionadas, persistiram. A desigualdade rural continuou presente. O acesso à educação e à autonomia econômica feminina permaneceu limitado em diversas regiões, e a corrupção institucional manteve-se como estrutura estável. A forma da exploração se transformou, mas seus fundamentos não foram desfeitos. Redes de aliciamento, cativeiro e exploração sexual continuaram surgindo em diferentes contextos, adaptando-se às tecnologias e aos fluxos sociais contemporâneos, mas baseadas nos mesmos princípios de vulnerabilidade, silêncio e impunidade. A história das irmãs González Valenzuela pode ser apresentada como um caso extremo. Contudo, ela é mais reveladora quando tratada como espelho. O espelho não mostra o que é incomum, mas o que está distribuído de forma constante e apenas se torna visível quando levado ao limite. O que se observa então não é um evento isolado de crueldade extraordinária, mas um retrato de um país que não assegura a proteção de determinadas vidas e que, portanto, permite que elas sejam substituídas por utilidade econômica. A permanência desta história não se deve ao choque. Ela permanece porque denuncia uma estrutura que não foi desmontada. O horror não é o rancho sozinho. O horror é o que torna um rancho possível.
Este caso permanece não como curiosidade histórica, mas como evidência de uma estrutura social e institucional que, em vez de proteger, permitiu e sustentou um sistema de exploração absoluta. A desigualdade que gerou as vítimas permaneceu. A impunidade que protegeu os responsáveis institucionais permaneceu. E a invisibilidade que desumanizou essas mulheres continuou operando em diferentes formas ao longo do tempo. Revisitar essa história não significa olhar para um passado distante, mas reconhecer padrões que seguem ativos. Se este conteúdo trouxe compreensão e clareza sobre a dimensão real deste caso, considere apoiar o canal. Aqui, buscamos examinar aquilo que se tenta manter oculto. Eu sou o Relator Sombrio. Até a próxima investigação.